Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao Iluminuras. E eu já convido você a conhecer um pouco mais sobre livros e música. Nossa convidada de hoje é a jovem escritora Camila Dornas. Ela é fanática por literatura e compra obras literárias de forma compulsiva. Autora de 2 livros, A Linhagem e Subconsciente, Camila Dornas, de apenas 17 anos, começou a escrever ainda na infância, aos 9 anos. Camila, você sempre gostou de ler? Sempre, desde muito pequena. Eu acho que eu me encantei mesmo pela literatura quando eu tinha mais ou menos 8, 9 anos, que eu li uma série de livros, eles eram bem grossos, assim, e eles tinham toda a história de três crianças, né, que saíam em aventuras pelo mundo, sabe? E eu adorava, eu me imaginava como aquelas crianças, eu adorava o universo, né, em que elas estavam. Então eu me apaixonei pela literatura desde então. Agora, 8, 9 anos, não faz tanto tempo assim, né? Você tem só 17. Exatamente. Você sempre quis ser escritora desde essa época ou não? Isso veio depois? Eu sempre escrevi, mas não queria ser escritora necessariamente, né? Eu gostava de escrever contos, crônicas, historinhas, sempre. Qualquer coisa que acontecia na minha vida, eu buscava inspiração e escrevia. Mas ser escritora, assim, publicar meu livro, veio depois que eu escrevi A Linhagem. Eu pensei, uau, eu queria que alguém lesse essa história, né? Pra ver o que eles acharam, se eles acharam interessante. E deu certo, né? Deu certo. E o que inspira você, Camila? Muitas coisas me inspiram. Pessoas me inspiram muito. Eu sou daquele tipo de pessoa que tá sentada e eu fico encarando as pessoas na rua. Elas acham que eu sou meio louca, sabe? Mas funciona, porque elas me inspiram muito. E música também. Música me inspira profundamente. É até um caso curioso, né? Música faz parte da sua vida, né? O processo criativo de tudo. De tudo. Cada livro tem uma playlist. Eles têm pra eles, né? E eu escuto aquela playlist durante todo o processo de escrita do livro. Mas é uma playlist longa? Geralmente é bastante longa. Meu novo livro que eu tô escrevendo agora se chama 100 Canções para Salvar Sua Vida. E é engraçado porque eu não consegui escolher 100 canções. São quantas? São 100, né? Eu tinha que escolher 100. Mas estavam vindo 500, 600 e não consegui escolher só 100. Você vai ter que reduzir bastante, né? É. O que mais inspira você, Camila? Você já falou isso, que as pessoas na rua você fica encarando. O que mais? O que mais me inspira? Eu acho que história me inspira profundamente. Eu adoro escrever sobre história. Sabe quando a gente lê alguma coisa sobre alguma guerra ou sobre algum período, um império? Eu gosto de imaginar outras épocas, né? E isso sempre me inspira a escrever. Agora, que tipo de livro você costuma ler? Eu costumo ler muitos clássicos. Eu gosto de Charles Dickens, eu gosto de Jane Austen, eu gosto de poesia também, Olavo Bilac, mas eu leio muito livro contemporâneo, muito de amigos meus também desse mercado, né, que me acompanharam desde que eu era mais nova, desde que eu fui lançada no mercado, e eu leio sempre os livros deles, a gente passa o feedback, né, é legal, é uma relação muito bacana. E o que você está lendo hoje? Eu estou relendo um livro do Charles Dickens, que é Grandes Esperanças. Te inspirou também? Muito, me inspirou muito, eu gosto da relação que os personagens principais têm. Por quais autores, você citou aí o Charles Dickens, quais autores você admira? Eu admiro muito o Olavo Bilac, que eu adoro, nossa, a poesia dele eu acho incrível. Eu gosto de ler também livros bastante antigos, épicos, gênero épico, eu gosto de ler Homero. Mas na verdade eu comecei a ler esses livros porque eu era obrigada a ler na faculdade. Mas hoje em dia eu sou apaixonada por literatura clássica. Você cursa letras, não é isso? Letras, isso, letras em inglês. E você tem só 17 anos, já está em qual semestre? No segundo semestre. Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 17, eu já tô quase fazendo 18. Ah, tá. A faculdade também te ajuda? Muito. O que meus professores me falam, eu uso. Esse A Linhagem, por exemplo, ele surgiu em uma aula de história do meu ensino médio. Eu estava ouvindo a professora falar sobre a Inquisição, sobre como as mulheres, né, elas eram muito reprimidas na época e eram consideradas bruxas se elas tinham algum talento ou inteligência acima da média, né? E eu fiquei encantada, né, com aquele universo e resolvi escrever A Linhagem. A partir daí você pesquisou um pouquinho mais ou não? O livro já surgiu? Eu pesquisei muito. Eu passei mais tempo pesquisando do que escrevendo. Mas não foi difícil porque era um prazer pesquisar, eu gostava muito. E quanto tempo você levou desse estalo, falar, eu vou escrever sobre isso, até publicar o livro? Quanto tempo? Até publicar o livro foi mais ou menos 1 ano e meio. Para escrever foram 7, 8 meses. E o tempo de pesquisa? O tempo de pesquisa foram uns 3 meses. Para um jovem escritor, jovem mesmo, como você, que queira também seguir essa carreira,
O que é o mais importante? Acho que a coisa mais importante, quando você tem uma ideia para escrever um livro, é não desistir no meio do caminho. Porque é muito fácil. Não estou gostando disso aqui, nem disso aqui. Então, é muito fácil desistir, né? Mas eu acho que segue em frente e escreve porque você gosta. Não porque você está esperando ser publicado. Há muita dificuldade também, né? É bom falar. É difícil, é difícil. Hoje em dia é difícil achar uma editora, é difícil achar um público, né? Porque as pessoas ainda estão meio que querendo livros internacionais, muito com o mercado americano, britânico. Elas não prestam muita atenção na própria literatura. Bom, falando em literatura brasileira, vou mostrar aqui os seus 2 livros, começando pelo primeiro, A Linhagem. Eu queria que você explicasse pra gente, descrevesse A Linhagem. A Linhagem conta a história dessa personagem, a Evangeline, né? Ela é uma personagem muito forte, muito à frente do seu tempo, né? Que é no século XVIII. E ela tem dons, ela consegue controlar os elementos, os 4 elementos, né? E a partir disso, ela é muito reprimida pela sociedade, pelos pais, para não contar para ninguém. Ela conhece todo um universo de pessoas que são como ela, né? Enquanto isso, ela tem que impedir um assassinato que acontece na cidade É um dela. Baita suspense, então. É um baita suspense que tem romance também, né? E que história você pode contar, curiosa, sobre a linhagem? Sobre como surgiu a linhagem? Isso. É engraçado porque a primeira vez que eu escrevi, o primeiro rascunho que eu escrevi sobre a linhagem, eu estava comendo no shopping, aí estava lá, e eu peguei, não tinha nada para escrever, e veio a ideia. Então eu corria, eu escrevi tudo em papel higiênico. E onde é que você arrumou esse papel higiênico? No banheiro do shopping, saí pegando, sabe? Peguei uma caneta e fui escrevendo. No banheiro mesmo? No banheiro mesmo. E aí tá aqui agora. Aí tá aí agora. E como é que foi a sua playlist para este livro? Teve 600 músicas também? Teve 90 e alguma coisa. Essa playlist pra linhagem foi mais clássica, porque eu gosto pra seguir, né? Pra já dar o clima. Eu escutava muito Épica, Within Temptation também, eu escutava muito Evanescence, porque tem aquela pegada mais clássica que eu achava muito incrível. Então eu escutei mais isso pra linhagem. E como é que é o seu processo? Você escreve num determinado horário? Tem alguma característica sua? Eu gosto de escrever à noite, quase de madrugada, e tem que ter pão de queijo. Pão de queijo? Pão de queijo. Tem que ter pão de queijo, geralmente aquele cafezinho ou aquela coisa quentinha também é bom. Então você é boa de cozinha também, né? Eu sou uma tragédia na cozinha. E como é que sai o pão de queijo? Minha mãe. Tem a ajuda da mãe, então, Tem a né? ajuda da mãe. Seu segundo livro, Subconsciente, tá aqui também. Descreve este agora, Camila. Esse livro aí, ele foi meu bebê. Eu sempre quis escrever um livro nesse estilo, né? Ele conta a história dessa personagem também muito forte. Minhas personagens principais são sempre muito decididas. E ela é uma cantora no Moulin Rouge, né? E a partir daí acontecem uma série de assassinatos no Moulin Rouge. E ela tem o dom de entrar nos sonhos das pessoas. Ela consegue ver o subconsciente das pessoas, né? Então ela começa a ter os sonhos sobre o ponto de vista do assassino. É como surge a história. Também após a Primeira Guerra Mundial, né? Ela se apaixona por um soldado que acabou de voltar da guerra. É toda uma história atrás disso. Agora, eu sei que há personagens aqui, há personagens iguais, mas não é uma continuação. Não é continuação. Há personagens que vieram de A Linhagem porque é um universo parecido, mas não precisa de um para ler o outro, são independentes. Vou pedir, então, Camila, para você ler um trechinho aqui de Subconsciente pra gente, por favor. Claro. Às vezes imagino se não vivemos dentro de um buraco negro e se o nosso universo inteiro não se encontra dentro de outro universo. Já não posso dizer que você não faz minha cabeça girar. Ele ri e ficamos ali por um tempo indefinido, olhando o céu que poderia ou não fazer parte de um universo dentro de um universo. E eu tenho, naquele instante, a certeza voraz de que meu universo inteiro se concentrava no buraco negro que eram seus olhos. Esse é um detalhe de Subconsciente. Você já tem aqui 2, A Linhagem e Subconsciente. Isso. Há mais um, eu já sei, pronto. Pronto. Tem mais um pronto. Ele é sobre a ditadura militar aqui no Brasil, que eu fiz bastante pesquisa para ele, porque eu acho que é muito especial por retratar uma história nossa, né? Principalmente porque é aqui em Brasília, e eu cresci aqui. Esse está pronto, vai se chamar Paraíso Selvagem, provavelmente, e já está a caminho. E esse, qual foi o que te levou a escrever este? Também história. Eu estava lendo sobre a ditadura, sobre como era a repressão, né? E Caetano Veloso também me inspirou muito. Playlist. Playlist sempre. Música tá ali lado a lado, né? Aí eu escutava e eu pensava, nossa, como é que surgiu essa música? Aí eu fui lá, como é que surgiu a música? Então a história de como surgiu
algumas das músicas, como surgiram algumas das músicas dele, né? Me fizeram ter a ideia de escrever o terceiro livro. Agora, como é que tão jovem você consegue levar tantas atividades? Já está no terceiro livro, terceiro já pronto, tem a faculdade, você é professora de inglês também. Isso, também sou professora de inglês. Como é que você administra seu tempo? Eu não durmo. Eu só vivo com sono. O dia inteiro? O dia inteiro. Eu, tipo, durmo umas 3 horas por noite, assim que dá tempo de fazer tudo. Mas tá bom. Tá bom. Pra que dormir, né? Depois no futuro eu durmo. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no Iluminuras. Você é muito jovem, tem uma carreira longa ainda pela frente. Ah, obrigada. Foi um prazer conhecer você. Bom, a gente vai para o intervalo e volta num instante. No segundo bloco, a conversa é com a advogada Eliane Saldan. Não saia daí. Estamos de volta agora com a advogada Eliane Saldan. Eliane, você trocou o sonho de uma carreira diplomática pelo direito, pela advocacia. Foi a escolha correta? Foi sim. Por acaso, né, eu fui estagiar durante a faculdade no escritório de advocacia, ainda lá no Paraná, e eu realmente me encontrei e a história de estudar para o Instituto Rio Branco, até cheguei a fazer uma prova um ano, mas não foquei mais nisso, porque eu encontrei no direito também, eu acho que aquilo que eu buscava, né, eu vislumbrava numa carreira diplomática, que é essa visão de mundo, outras culturas e tudo mais, né? Não é só sendo diplomata que você tem acesso a isso. Você é paranaense. Sim. Sua infância, sua adolescência, tudo isso te levou à literatura, à leitura? Foi até uma decorrência da escola pública mesmo. Eu sempre estudei em escola pública, eu só fiz o último semestre do segundo grau, um preparatório para o vestibular, e eu não tenho nada a reclamar das escolas públicas lá da minha época, né? Os professores sempre tinham esse cuidado de estimular os alunos e, nesse sentido, eu acho que eu tive essa oportunidade de ter acesso a, por exemplo, uma que me vem aqui, a coleção Vagalume e outros livros aí. E que livros, Eliane, você se lembra? Na época da escola, eu me lembro perfeitamente deste livro. Um livro que marcou, né, assim, que eu li pela 5ª ou 6ª série e eu trago essa mensagem para tudo na vida, é o livro O Raio Verde, de Júlio Verne, que foi um livro super extenso, que levou muito tempo para ler e muito interessante, uma trama muito bem colocada e que, em resumo, era assim, a busca de um amor verdadeiro, a busca de um grande amor só seria possível, só seria encontrado por aqueles que vissem o tal do raio verde. E no final da história, né, isso acontece, o personagem que buscava esse raio verde, ele realmente viu. No entanto, a descoberta é que, na realidade, o amor verdadeiro da vida dela estava do lado dela o tempo todo e não era nenhuma descoberta que dependesse de um evento qualquer, era uma dedução, né? Às vezes nós buscamos muito coisas, dificultamos muito as respostas e, então, eu sempre lembro disso. Ficou a mensagem, né? Ficou a mensagem. Ok, vou fazer uma pausa para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Júlio Verne. Jules Gabriel Verne, conhecido em países de língua espanhola como Júlio Verne, foi um importante escritor francês do século XIX. Suas obras são marcadas por doses de ficção científica, aventuras em locais extraordinários e aspectos culturais de povos e pessoas reais e imaginárias. Dentre as suas frases mais conhecidas estão: tudo que um homem pode imaginar, outros homens poderão fazer. A ciência é composta de erros, que por sua vez são passos em direção à verdade. Eliane, eu sei que você gosta de ler ficção. É um gosto pessoal mesmo. Exatamente. Eu acho importante para qualquer jurista se permitir ler algo além daquilo que é ferramenta de trabalho, né? É importante ele ter o conhecimento técnico, mas ele precisa se permitir, né, se desenvolver também em outras áreas, né? Ter essa curiosidade. Na minha opinião, isso faz muito bem e uma coisa pode ajudar a outra perfeitamente, dependendo da predileção de cada um. E que tipo de ficção você gosta? Livros de ficção na área de tecnologia, principalmente porque está, de certa forma, atrelada
com minha área de atuação. E apesar de alguns livros serem de ficção, romances, etc., eles trazem muitos dados, assim, da realidade, né? Um livro que eu posso citar, um dos últimos que eu li, Mercado Sombrio, que ele é um romance policial de um jornalista inglês, Glenna, já foi traduzido para o português, e ele conta como funciona esse mundo do cybercrime e como funcionam os serviços policiais também. Então é uma trama muito interessante e que, além de ser instigante, ela, em alguns momentos, intuitivamente, ela pode trazer soluções e ideias para o caso, para a vida real, né? Não apenas a ficção, mas como a literatura, de uma forma geral, influencia no direito, no seu dia a dia especificamente? É essa visão um pouquinho mais humanizada também, né? De sair... Porque para mim a literatura, assim como a novela, assim como os filmes, são, como eu acabei de falar, vida real contada de outra forma, de uma forma interessante. E eu acredito que traz essa mesma vantagem, essa mesma ferramenta, e uma visão menos fria, né? Não adianta, acredito eu, que não é a melhor saída para qualquer operador do direito ele ter ali a técnica perfeita se ele não consegue enxergar algo além que está ali fora do processo. Ele tem que julgar o caso concreto, ele tem que auxiliar o cliente a dar uma solução naquela dúvida específica, enfim. Mas nenhuma norma, nenhuma regra, ela é completa, né? As normas são abstratas. Os casos reais que chegam na frente de qualquer operador do direito exigem uma construção, né? E essa construção precisa seguir regras do ordenamento jurídico, mas alguns elementos a gente traz da vivência, da experiência, do bom senso. A gente tem o inverso também, né? A gente tem a contribuição do direito para a literatura. Sem dúvida. A dissertação de mestrado foi sobre guerra cibernética. Eu pretendo mudar um pouquinho o escopo para não se envolver um pouco outros tipos de conflitos no espaço cibernético, que não apenas normas de guerra, né? Que o meu enfoque são as normas atuais de conflitos no espaço cibernético, que não existem, na realidade, elas estão sendo pensadas. E aí até por uma sugestão editorial, né, para ampliar um pouquinho assim, o público, né, alvo, incluir outros conflitos, tantos que já existem muitos livros, na realidade, sobre isso, mas o conjunto da obra pode ficar mais interessante para mais pessoas. O tema é muito atual, né? Muito atual. Qualquer conflito hoje que se dê na internet, vira notícia, se expande. Como que você trata isso hoje? Com muita curiosidade, né? Eu acho que a cada momento tem uma novidade. O desenvolvimento de novas tecnologias, ele não pergunta para o legislador se pode ou se não pode, né? Em termos de direito autoral mesmo, isso já vem acontecendo desde a invenção da imprensa gráfica, depois com a invenção do videocassete. Na época da invenção do videocassete, a fabricante foi acionada na justiça pela indústria dos Estados Unidos, porque o videocassete iria permitir uma série de violações e cópias e reproduções indevidas. E o que a corte, na época dos Estados Unidos, falou? Olha, não é porque a nova tecnologia pode ser usada para praticar ilícitos, isso não é suficiente para eu retirá-la, para eu proibi-la, porque ela também pode ser utilizada para o uso lícito. Então, essa história ela vai se repetir a cada novo salto tecnológico, né? Os livros, os e-books a todo momento, música na internet, por aí vai. Então, a literatura vai passar por já está passando também, né? Os leitores que gostam, gerações diferentes vão conviver, acredito eu. Aquele leitor que gosta de olhar o livro e desenhar as imagens na sua mente, que nasceu e ele tem a verdadeira aversão ao computador, ao tablet. Ele vai conviver com gerações que, na realidade, só vão ter acesso à literatura em bibliotecas digitais, por exemplo. Então, eu acho que um pouquinho de curiosidade por novas tecnologias ajuda bastante quem se propõe a acompanhar isso. Até falando sobre o livro digital, é a sua preferência ou você ainda prefere o livro de papel? Eu gosto muito de grifar, mas eu não tenho problema nenhum de ler também no formato eletrônico, não tem problema nenhum. Você gosta também? Perfeitamente. Antes da entrevista, você até me contava um caso aqui
de uma biblioteca americana digital. Sim. Assim como no Brasil, a Biblioteca Nacional, a Biblioteca Brasiliana da USP e outras, praticamente todas já estão passando por processos de digitalização, né? Nós temos várias políticas públicas de virtualização de acervos. Então, por isso que eu falo dessa coexistência. Enquanto outras, como essa de agosto agora, uma universidade da Flórida, ela inaugurou uma biblioteca só com e-books, com mais de 130 mil e-books. Os usuários dessa biblioteca levam seus smartphones, seus tablets, usam a rede Wi-Fi e ela tem esse acervo já da inauguração e um orçamento para que, na medida que os títulos, ela coloca vários títulos que ainda não estão disponibilizados, na medida que ela percebe o interesse dos leitores, ela tem um orçamento, aqui já teve 2 cliques, pode comprar, aqui teve pode comprar. Então o acervo dela vai ser todo sendo construído também em formato eletrônico. A partir do interesse das pessoas. Dos usuários. Né? O que é uma mudança de paradigma. É como se eles estivessem indo lá escolher. Não é o que a biblioteca colocou à disposição. Ele está quase encomendando, né? É muito mais participativo, né? Extremamente. Agora, isso pode gerar algum conflito com a editora ou isso é muito bem delimitado? É bem delimitado, né? Exceto se não foi bem negociado. Mas é perfeitamente possível, né? Como já ocorre no nível individual. Você assina revistas, compra até e-books mesmo, né? Você pode ou não fazer cópia, tudo isso tem um contrato, uma regra que rege. É interessante sempre cuidar de qual país está comprando, para ver qual é o regime jurídico, né, da obra. A gente às vezes não se preocupa muito com isso, mas não é necessário que haja conflito. O único cuidado que o usuário tem que ter é saber se aquilo que ele está copiando foi permitido, se está licenciado, se não está. O nosso Código Penal, ele diz que a cópia do uso privado, a única cópia que é feita sem o intuito de lucro, isso não é crime, mas é sempre bom ter cuidado. Agora você, como advogada, e uma advogada que gosta de ficção, o que você vislumbra aí para o futuro no e-books ou em outras coisas? Você acha que vai ter uma revolução? De que forma? Próxima revolução? Olha, eu acredito que passa por novos mecanismos, por exemplo, os óculos, hologramas. É um pouquinho de ficção ainda científica, mas toda inovação ela tem um pouquinho para ela chegar a se tornar uma inovação e ser aceita pelo mercado, tem muito de imaginação, né? O processo de desenvolvimento tecnológico, de pesquisa, ele sempre passa por alguma coisa que alguém não imaginou. Então, vai até onde a imaginação da humanidade puder ir, né? Tomara que vá longe mais do que isso. Tomara que essas inovações contribuam não só para o mercado se desenvolver, para as pessoas, mas que de uma maneira geral a humanidade possa progredir, né? Não seja, e que todos possam ter acesso a isso, claro, remunerando os interesses do autor, das empresas, né? Mas que esse acesso não seja uma coisa diferenciada pela condição social apenas, né? Tem que ter um equilíbrio aí entre os interesses do autor e dos editores e esse acesso disseminado à cultura. Bom, para finalizar, em relação à literatura, o futuro é o livro digital ou tem mais alguma coisa vindo aí? Audiolivros, livro digital, eu acredito que vem, porque o que vai mudar, na verdade, é o formato, né? O mecanismo de reprodução. O conteúdo, eu vejo que a própria linguagem da internet também pode passar por uma transformação. Se for fazer uma pesquisa, alguém com certeza já está fazendo, a forma das pessoas se comunicarem na internet muda. É muito diferente, a né? linguagem na internet muito, principalmente de uma geração para outra. Eu acredito que isso vai refletir também no conteúdo da própria literatura, né? Por um bom tempo. Esse ano foi emblemático na perda de vários escritores brasileiros, por exemplo. Então vem uma nova geração aí. A gente não sabe ainda qual que vai ser esse expoente novo da literatura, como que ele vai, se ele vai escrever literatura como os nossos anteriores escritores escreviam ou não. É algo que a gente tem que aguardar os próximos capítulos. Não tem jeito, né? A gente tem que esperar, Tem que esperar. né? É isso, Eliane. Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço pelo convite. E obrigado a você que nos acompanhou hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau!